Super desafiador para o apóstolo Paulo pregar o evangelho para os gregos, ali naquela cidade de Atenas, cidade da deusa da sabedoria, visto que eles não aceitariam qualquer argumento, né? Eles questionariam, e eles viviam assim. Interessante que no capítulo 17 eles viviam sempre das últimas notícias. Então eles eram pessoas que estavam ansiosos por aprender alguma coisa, por ouvir alguma coisa nova. Eles queriam uma novidade para ficar conversando sobre aquilo, debatendo sobre aquilo. O apóstolo Paulo chega para falar de um Deus que eles não conhecem. Isso deixou eles completamente assim, curiosos, desejando ouvir aquela palavra. Só que quando chegou no ponto central, né, que era a ressurreição dos mortos, alguns deles escarneceram. Não seria diferente nos nossos dias. Pensa comigo. Ali tinham epicureus e estoicos que já se divergiam nos seus pensamentos, né? Eles já não combinavam. As suas ideias já não eram ideias que aceitavam uma ideia do outro. Então, é muito difícil pregar o evangelho hoje para pessoas que pensam diferente, para pessoas que têm ideias diferentes. E isso é até importante para nós. Nós hoje vamos para a faculdade, digamos assim, os jovens que começam a estudar numa faculdade. Na faculdade existem diversos tipos de pensamentos. É um pluralismo de pensamentos, né? É uma visão pluralista. Então, na faculdade acaba sendo muito difícil você chegar ali e falar de um Jesus ressurreto. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, o texto de referência em Coríntios, ele deixa bem claro que se nós não acreditarmos na ressurreição, então Cristo não ressuscitou dos mortos. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. O que nós precisamos entender para terminarmos esse tema, ressurreição, é que ressurreição não dá para ser comprovada, não hoje por nós. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é para nós aceita e nós cremos nela porque está escrito na Palavra de Deus. E o que está escrito na Palavra de Deus é um documento de pessoas que viveram naquela época. O comentarista dessa revista, ele é bem feliz quando ele diz assim: as narrativas, está na 1, as narrativas de eventos correlatos à ressurreição de Cristo em outras tradições, tais como as gregas, egípcias, romanas, babilônicas, diferenciam-se do acontecimento cristão por dois fatores básicos. Em primeiro lugar, Jesus não foi vítima de uma conspiração nenhuma humana ou cósmica. Ao contrário, ele é protagonista de todos os fatos. O mestre sabia o que estava fazendo, anunciou o que faria, e quando fez, deu plena notoriedade ao que realizou. O outro aspecto que distancia de modo qualitativo, a ressurreição de Jesus das narrativas das outras religiões é a proximidade temporal dos acontecimentos que envolvem o Deus dos cristãos. Não foi em eras místicas ou em tempos olímpicos que tudo aconteceu, mas para parâmetros de tempo relativo à história da humanidade, há apenas 2 milênios. Ou seja, quando os gregos, por exemplo, lá em Atenas, eles falavam dos seus deuses, daqueles muitos templos que existiam lá, eles falavam de deuses de épocas, como diz aqui, épocas olímpicas, né? Não foi em eras místicas ou tempos olímpicos, né? Quando nós falamos da ressurreição de Jesus, quando Paulo falava da ressurreição de Jesus, isso não tinha 100 anos que tinha acontecido. E as testemunhas dos fatos, ainda existiam testemunhas vivas dos fatos. Então, pregar sobre a ressurreição de Jesus não era o mesmo que pregar sobre os mitos, sobre as histórias, as lendas dos deuses. Não, pregar sobre a ressurreição de Jesus era pregar sobre fatos, onde diversas testemunhas acompanharam esses fatos, viram, comeram junto com o Senhor e agora estavam sendo testemunhas do fato, né? Então, ressurreição não é algo que você vai conseguir comprovar cientificamente ou comprovar com
com suas palavras simplesmente. Faça como o apóstolo Paulo. Quando eu fui até vocês, ele disse aos Coríntios, eu não fui com palavras humanas de sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. Os judeus buscam sinais. Eles querem provas. Quando eu fui até vocês, eu fui com o Evangelho. Eu fui com a palavra. Né? Acreditando, Paulo disse assim, e o Evangelho é o poder de Deus. Eu fui com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E crer na ressurreição é algo que nós vamos fazer pela fé. Não adianta você querer comprovar isso. Não adianta você buscar provas disso. Você precisa ter fé. E falando sobre fé, para nós terminarmos, em Hebreus capítulo 11, né, eu até já falei sobre isso em aula, foi mais um dos versículos que eu deixei aqui como referência, Hebreus capítulo 11, versículo 17 até o versículo 19, fala sobre Abraão. Abraão ele foi conhecido como pai da fé. E no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós temos ali pessoas que se destacaram pela sua fé, se tornaram heróis pela sua fé. E Abraão, ele não só se tornou pai da fé porque ele um dia saiu da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela. Abraão, ele se tornou o pai da fé também por isso aqui que está escrito a partir do versículo 17 ao versículo 19. Abraão, ele recebeu uma promessa que seria pai de nações, de multidões, e que Deus iria cumprir isso através de Isaac. Só que um dia Deus, ele pediu o seu único filho, Isaac, para ser sacrificado. Abraão, ele obedeceu isso. E ali fica um registro assim extraordinário. Abraão, ele foi sacrificar Isaac naquele dia, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Abraão, naquele tempo, já tinha fé que Deus era poderoso para ressuscitar os mortos. Quem havia ressuscitado antes de Abraão? Da onde ele tirou essa ideia? Isso é que é interessante, sabe por quê? Porque hoje falar de ressurreição acaba sendo até mais fácil, porque nós temos na história bíblica, no Antigo Testamento temos ressurreições, no Novo Testamento temos também várias ressurreições. Temos o Senhor Jesus, que foi a maior das ressurreições. Então hoje nós falamos de ressurreição, mas quem antes de Abraão ressuscitou? Quem? Interessante é que Jesus disse assim um dia, quando estava no meio dos religiosos, Abraão exultou quando viu o meu dia. Né? Abraão, ele recebeu uma grande revelação. Então, crer na ressurreição não é uma coisa simplista, não é uma coisa fácil. É algo que faz parte da revelação de Jesus Cristo para nós. A nossa esperança, como Paulo disse, ela não pode estar só nessa vida. Seríamos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está na próxima. Está no que está por vir. Né? E Paulo diz aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, que Cristo em nós, ele é a esperança da glória. Então a nossa esperança não é só nessa vida. A nossa esperança é morrermos, ainda que morrermos aqui na terra. Né? Não estamos perdidos. Há uma nova vida para nós, há uma ressurreição para nós. Né? Então, fique com essa palavra, essa parte, e vamos iniciar agora a segunda parte. A Manu me ajudou nessa segunda parte e eu queria fazer uma pergunta para você. Essa segunda parte, como eu disse, vamos falar de dois pontos que para mim eu achei interessante. A vida eterna com Cristo. Aqui no tópico 3, no número 3, o regresso ao estado da plenitude. Diz assim, o desastre do Éden maculou a humanidade de várias formas. Pecado, sofrimento, dor, morte, etc. Contudo, nosso Senhor restaurará todas as suas promessas em nossa vida celestial. Não haverá mais oportunidade para a operação do diabo, pois este será finalmente condenado. A consequência direta disso é que o pecado não terá mais atuação entre nós. O diabo estará condenado, o mundo restaurado conforme os planos do Pai e todos nós libertos da opressão da natureza carnal. E aqui termina essa lição. Então, com essa palavra final da nossa lição, da nossa revista, eu penso assim, desde que o homem caiu em pecado, nós sofremos as consequências da queda do homem, do pecado na vida do homem.
E essas consequências, elas se tornaram cada vez pior. Aquilo que foi semeado de mal no Éden, na queda do homem, se tornou uma árvore muito frondosa nos dias de hoje. E é como eu disse em um vídeo anterior no meu canal, no YouTube, que aquilo que foi plantado, o joio que foi plantado junto ao trigo, não foi percebido no início. Mas quando o trigo cresceu e o joio também cresceu, proporcionalmente um ao outro, o joio que estava no meio do trigo, ele acabou fazendo grande diferença, né? E houve um questionamento ao Senhor do campo. Senhor, o Senhor não plantou apenas boas sementes? Da onde vieram essas sementes ruins? Isso está em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, se eu não me engano. E aí o Senhor daquela terra respondeu, sim, eu só plantei coisa boa, mas veio o inimigo quando vocês dormiam, quando todos dormiam, e semeou uma semente ruim, semeou o joio. É interessante que hoje nós olhamos para a nossa terra, e isso é bem do nosso tempo agora, nós questionamos até a Deus, a bondade de Deus, sobre os fatos, sobre as mortes que nós vemos. Quanta morte! Deus é bom? Poxa, por que tanta coisa ruim acontece? Eu queria deixar para você uma reflexão sobre isso, porque nós questionamos a bondade de Deus. Mas Lamentações de Jeremias diz, de que se queixa o homem? Queixa-se do seu próprio pecado. Sabe, o homem, após a queda, ele não soube lidar com as consequências dela. E quais foram as consequências? Aquilo que mais atingiu ao homem. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe lidar com essas coisas? Você sabe lidar com a morte? Você sabe lidar com a tristeza? Você sabe lidar com a dor? E aqui nós podemos falar das doenças. E o choro, né? Você sabe lidar com essas coisas? Vou falar aqui de algumas coisas que o homem não sabe lidar. O homem não sabe lidar com a morte. Eu tenho certeza que você, mesmo sendo cristão e indo no velório de um cristão que tinha fé plena, que tinha uma vida reta, que sabia, tinha convicção de que ia para o céu, mesmo nós sendo cristãos e estando ali com aqueles amados irmãos, entes queridos que estavam atravessando um período difícil já no final das suas vidas e essas pessoas vieram a óbito. É muito difícil um velório. É muito difícil essa sensação dessa perda. O homem não foi feito para morrer. Por isso nós não sabemos lidar com a morte. Outra coisa, o homem não foi feito para viver doente. O homem não foi feito para morrer doente, para viver grande parte da sua vida com dores, com enfermidades. Nós não sabemos lidar com a enfermidade. Outra coisa simples, quando Deus criou o homem, Deus deu a terra para o homem cultivar. Ou seja, Deus ele também deu trabalho ao homem. E isso não era penoso. E isso não era pesado, não era um jugo, não era uma servidão ao homem. Após a queda do homem, Deus disse que do suor do seu rosto o homem comeria. Ou seja, o trabalho agora seria um meio de trazer preocupações para o homem. Outra coisa, Deus falou, a terra agora vai produzir espinhos e cardos. Você, ao cultivar a terra, você vai sofrer, você vai sentir dor, você vai se ferir, você vai se machucar. Ou seja, o trabalho se tornou uma coisa pesada, penosa para o homem, né? O homem não sabe lidar muito bem com o trabalho. Outra coisa, o homem não sabe lidar com a doença, com a tristeza. E quando nós falamos sobre doença e tristeza, né, existem diversos tipos de doença. Existem as doenças que tocam diretamente o nosso físico, onde há sangramentos, onde há inchaços, onde há dor muscular, dor nos ossos, né? Porém, existem outros tipos de doenças, outro tipo de dor na vida do homem. E essas doenças são doenças emocionais, são doenças na alma, né? E tudo isso veio a partir da queda. Hoje nós, como seres humanos, ainda que cristãos, estamos sujeitos a todas essas coisas. E qual é a boa notícia nisso tudo? O que nós, com essa lição, aprendemos de bom para nós? O que isso chega na nossa vida para nos fortalecer, para nos dar esperança? É que nós não esperamos só nessa vida. Que nós nessa vida podemos nos entristecer, podemos chorar, podemos sentir dor, podemos ficar doentes e podemos até morrer. Mas há uma esperança viva para nós. Na cruz do Calvário nós conseguimos a libertação.
onde nós não precisamos mais viver a nossa vida completamente desesperados por causa do trabalho. Olha para os nossos dias, dias de coronavírus, dias onde as pessoas estão atribuladas, desesperadas com a economia, com o colapso na economia mundial, preocupadas com o seu trabalho, preocupadas com o seu ganha-pão, preocupadas com o que vão comer. Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar, porque nós temos um Pai que cuida das aves, um Pai que veste as plantações no campo, um Pai que supre as necessidades da sua criação e um Pai que também não desamparará os seus filhos. Então hoje, eu queria trazer essa reflexão, e isso é bem propício para os nossos dias. Nós não temos que ficar preocupados com o nosso amanhã. O nosso amanhã pertence a Deus. Nós não temos mais que lidar como lidávamos antes de ter entregado a nossa vida para Jesus, com a dor, com a doença, com a tristeza e com a morte. Jesus disse: não tema aquele que pode tirar a sua vida. O que isso quer dizer? Aquele ou aquilo que pode tirar a nossa vida não deve ser o nosso temor. Devemos temer a Deus, que além de tirar a nossa vida, pode lançar nossa alma no inferno. E se nós temos a esperança de que o nosso futuro, o nosso porvir, está na eternidade com Deus, então nós não temos motivos para temer o que vai acontecer amanhã, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E eu quero deixar, para finalizar, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto diz de um dia, e ele diz assim: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens. Só que esse agora não é hoje. Hoje nós ainda estamos atravessando os processos. Nós estamos vivendo as profecias. Eu costumo dizer que Deus não trabalha de acordo com a nossa agenda, que nós vivemos a agenda de Deus. E na agenda de Deus, tudo está acontecendo no seu devido tempo, no seu devido lugar. Mas existe um dia, e esse dia está marcado na agenda de Deus. Agora, o tabernáculo de Deus está entre os homens. O que vai acontecer agora? Que Deus está entre os homens. Ele é o Deus desse povo. O que vai acontecer? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Não haverá mais choro, tristeza, porque todas essas coisas passaram. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está nesse dia que nós estaremos diante de Deus e nós não precisaremos mais passar pelo que estamos passando. Então, medite nessa palavra, que Deus possa te abençoar, que essa aula dominical tenha sido uma bênção para a sua vida. Não foi fácil, mas conseguimos cumprir com êxito esse desafio. Amém? Deus te abençoe.